Salve, salve família! Começando mais um podcast do TMA aqui. Bom, nosso grupo é composto por Augusto dos Anjos, Eu. Gustavo Lopes, E aí? Isadora Rodrigues, Ei, João Pedro, Opa, Nicolas, Oi. Tainá Caroline opa! e Samuel, no caso eu. Bom, o nosso podcast ele está relacionado às seguintes matérias: comportamento térmico dos gases, as leis da termodinâmica e as máquinas térmicas. e a respeito do filme Stem Boy, no início nota-se a presença de várias máquinas térmicas que somente foram possíveis com o aprofundamento dos estudos na área da termodinâmica. Elas têm seu funcionamento explicado com base no princípio de que o calor é energia e assim pode ser convertido em trabalho. A termodinâmica é quem trata essas relações de calor e trabalho produzidos em processos físicos nos quais um sistema não isolado interage com o meio externo. Dessa forma, o calor pode ser convertido em trabalho e o trabalho pode se transformar em calor. Nessas máquinas a vapor, a queima de combustíveis, mais usualmente o carvão, gera um calor que aquece e vaporiza determinada massa de água. O vapor aciona uma turbina que pode produzir um movimento ou energia elétrica. Bom, como é mostrado aí nessas imagens. E, tipo, só uma coisa pra falar, que eu achei muito bacana a animação do filme, o jeito que eles representaram as máquinas. Eu achei que ficou muito legal, ficou uma vibe da Uma hora. animação muito bonitinha mesmo. De verdade, mano. E o movimento desses motores tem uma mistura de ar e vapor de combustível, como foi falado no slide anterior, e essa mistura é comprimida pelo pistão, diminuindo o volume e aumentando a pressão, em que essa mistura é inflamada pela faísca que é disparada, fazendo o pistão descer e tendo o trabalho do motor, como mostra aí ao lado dessas mulheres trabalhando, e esse trem, que é o movimento do automóvel. Nessa imagem aí, né, dá pra ver os trabalhadores colocando, nas máquinas no caso, eles colocando muita pressão para que elas consigam desempenhar esse processo bem mais rápido, sabe? Só que as máquinas, tipo assim, elas acabavam que elas perdiam força e potência, porque elas faziam muita absorção de energia. Por conta da má regulação dessas máquinas, né? Eles não tinham ainda Eles não estudo tinham- nem muita informação para poder regular essas máquinas corretamente. Então, gente, nessas imagens do filme, a gente pode notar que os operários não possuem destreza ao mexer nos equipamentos, já que a gente vê o excesso de pressão colocado. A ideia deles era de liberar mais pressão, porque assim o desempenho do trabalho iria acelerar. Porém, a gente vê que sai do controle, que acaba ocasionando vários erros e explosões maquinários. Isso poderia ter sido remediado com a presença de um calibrador, já que ajudaria no processo de mexer com os medidores de pressão das máquinas. Quando nos é mostrado os óculos quebrando, a gente pode notar a variação de entropia do sistema, que é uma grandeza física utilizada para medir o grau de desordem do sistema. Então, sempre que um processo desse tipo, como os óculos quebrando, acontecer espontaneamente, a entropia do sistema aumentará. Isso é, o sistema ficará menos organizado ou mais aleatório, as partículas se dividirão no espaço.
Ao cair no chão, um vaso de vidro vai se partir em pedaços menores. Esse processo é espontâneo, já que se espera que ele ocorra. Porém, o ao contrário, que seria o vaso ganhar altura e voltar para sua posição natural, não pode ser esperado. Nesse caso, é um processo não espontâneo. Em sistema termicamente isolado, a medida da entropia deve sempre aumentar com o tempo, até atingir seu valor máximo. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que a entropia define a ordem natural das coisas. Bom, e só para acrescentar aqui a parte do Augusto 10 agora, as máquinas, elas perdiam potência e energia e também causavam várias explosões e erros, porque eles não sabiam calcular exatamente a pressão que seria usada nas máquinas, não tinha um calibrador preciso para essa função, né? Então por isso que isso acontecia. Bom, e também no filme nos é informado que o avô do James, ele encontra um certo líquido. E com esse líquido, eles conseguem fazer uma bola calibradora de pressão, que ela comprime o vapor de densidade extrema e pressão extrema, sendo esse o melhor jeito para ter o trabalho das máquinas, de forma eficiente. Também é mostrado o uso dessa bola, né? Lá no começo do filme, que tem uma força muito destrutiva. Nessa parte do filme aí, onde temos o rio sendo congelado e os navios, as pessoas acharam que seria uma nevasca. Mas não era um gás que estava comprimido sob uma alta pressão e uma baixa temperatura. Quando ele foi liberado, congelou tudo ao seu redor. Um exemplo prático que temos seria o gelo seco, que nada mais é do que CO2 comprimido numa alta pressão e baixa temperatura. E ele passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Sim, o que faz ser um gás completamente frio, muito frio. Bom, e também, só para acrescentar, nessa parte do filme, quando está acontecendo todo aquele desastre do castelo a vapor, né, que eles estavam usando as bolas que foram criadas pelo avô e o pai do Ray para poder mostrar para o mundo o poder delas, né? Só que acontece muitas coisas erradas e acaba ocorrendo esse fenômeno aí. Bom, e também no filme é mostrado algumas invenções, né, como os balões de ar. Bom, esses balões, eles funcionam porque uma massa de ar é aquecida e ela se dilata e se expande, ou seja, ela se torna menos densa. E nos balões, como é o caso, o ar quente ele fica retido. Como ele é menos denso que o ar do ambiente, o empuxo sobre o balão é maior e faz assim o balão subir na atmosfera e conseguir voar. O vapor está presente no nosso dia a dia em diversas formas, como quando colocamos a roupa para secar, ou quando fervemos a água, ou na própria xícara que é demonstrada no filme. No filme também é mostrado os canhões, que utilizam o ar comprimido e a força a vapor, primeiramente produzidos na China, e com o mesmo funcionamento das pistolas antigas, que era a explosão da pólvora, a explosão da pólvora que gerava o ar comprimido e o vapor que impulsionava os projéteis tentando acertar o alvo. Bom, e é com esse trecho do filme que nós vamos encerrando o nosso trabalho e agradecendo a todos que assistiram e tiveram paciência. Valeu!